Amém, irmãos? Gênesis, capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, amém? Aleluia. Você achou aí? Vamos ler apenas um versículo, amém, irmãos? A gente vai ler apenas o versículo 3. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 3, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Apenas esse versículo que é para a gente tomar base da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Repita mais uma vez. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por esse momento, Senhor. Estamos aqui, Pai, na Tua casa, com essa palavra maravilhosa, Senhor. O Senhor tem falado conosco através dos louvores, das oportunidades, Senhor, da palavra oficial. Continua falando conosco, Senhor. Repreende todo espírito de distração, Senhor. Nos dá entendimento, abre nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, Senhor. Conduz nossos pés no caminho reto, espiritual, Pai, porque é a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a entender o que a gente não consegue compreender, Pai. Senhor Deus, oro também por mim, que falo com o Senhor agora. Derrama sobre mim o Teu Espírito, a Tua unção, Pai, o Teu entendimento, a Tua sabedoria, Pai. Conduz-me, Senhor, no ensinamento da Tua palavra. Fala, Senhor, o que o Teu povo precisa ouvir e não o que eu quero falar, Senhor. Então, Pai querido, que fala o Teu Santo Espírito através da minha boca e não fala o homem. É que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, irmãos? As palmas para Jesus e sempre em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento bom, né? Quem já jantou antes de sair de casa aqui? Amém. Só Severino que jantou? Ninguém comeu mais nada? Ali tem mais alguém? Eu comi também, amém, irmão? Então você alimentou o corpo físico, agora vamos alimentar o nosso espírito, amém, irmãos? Porque em Mateus 4 está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Nossos irmãos aqui sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Nós congregamos aqui nesse pequeno lugarzinho, mas é cheio da graça de Deus, né? Nós, né, sempre gostamos que os irmãos se sintam bem em casa, né? Assim, a gente aqui não faz acepção de pessoas, porque quem faz acepção de pessoas não está justo no caminho do Senhor. Então, se sintam à vontade, se sintam em casa, né, irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amados, vamos ter aqui uma breve reflexão que é para a gente ter um direcionamento da palavra de Deus. A gente precisa disso, né? Vamos dizer que você vai sair da sua casa para se locomover até o seu trabalho. Se você fechar os olhos, o que vai acontecer? Você vai conseguir chegar? O que Jesus falou? Porventura pode um cego guiar outro cego? Não vão cair ambos na mesma cova? Não é verdade? Nesse sentido, Jesus falou do cego fisicamente, mas trazendo para um lado espiritual, porque os fariseus, o que eles eram? Pessoas que estavam no templo, estudavam a lei, mas espiritualmente eles eram o quê? Cegos. Então a gente está falando aqui de dois tipos de cego. Do físico, se a gente vendar os nossos olhos, a gente não vai conseguir ir muito longe, porque ou vai tropeçar, não é verdade? Ou vai acontecer um acidente, o negócio vai ficar feio. Então, toda vez que a gente sai de casa, a gente fecha os olhos para sair? Não, a gente vai com os olhos abertos o tempo todo. Então, nós temos que entender isso. Os nossos olhos têm que estar abertos, irmãos. Tanto os olhos carnais, os olhos físicos, porque a gente vai no caminho
E aí quando a gente vê um carro ou alguém, ou então um animal que pode nos causar um dano em nossa direção, o que a gente faz? A gente enxergando fisicamente, o que a gente faz? A gente vai de encontro a ele ou se desvia? Se desvia. Então a gente tem que enxergar fisicamente e aprender também a enxergar espiritualmente. Por quê? Isso vai fazer toda a diferença na vida do cristão. A gente tem que entender isso, isso é muito sério. E que diferenças são essas, irmão José? Olha, a nossa vida ela é cheia de escolhas. Escolhas que vai nos trazer um resultado positivo e escolhas que vai nos trazer um resultado negativo. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que estar atento a essa situação. O que nós precisamos entender? Quando a gente vai fazer uma comida, ou vai se dirigir a um supermercado, ou vai se dirigir a uma empresa para buscar algo que a gente necessita, o que é bom para nós, a gente fecha os olhos para ele, não, a gente vai ver o que a gente quer, não é isso? A gente vai atrás daquilo que a gente quer. Então, tudo, irmãos, a gente tem que ter consciência. A gente não pode fazer nada, a gente não pode ser uma pessoa compulsiva. O que é uma pessoa compulsiva? Sabe que aquilo é errado, mas continua fazendo. Sabe que para ficar bem, né, para melhorar de uma gripe, que eu estou até com a voz meia, né, sendo um pouco diferente, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar os medicamentos necessários, tomar os cuidados devidos. Não é verdade? Então, dentro desse contexto, eu quero fazer aqui algumas perguntas para os irmãos. E isso é crucial para mim e para a sua vida. Que tipo de ferramenta você trabalha ou que você gostaria de trabalhar, de manusear? Vamos falar da seguinte forma. Tu, Damião, que tipo de ferramenta que tu manuseia hoje? Espátula. Irmã Vanúbia, o que você manuseia hoje? Qual tipo de ferramenta? Não, mas fala uma. Conferir. Ou seja, a sua mão é uma ferramenta. Oi, pastor Silvio? Senhor, pastor Silvio, que tipo de ferramenta você usa hoje? Ferramentas, entenda bem. Você vai entender onde eu quero chegar. Irmão Binho. Gancho. Metal, né? Maria, qual tipo de ferramenta que você costuma usar? Pronto. Ferramenta também. Pedro, vamos lá, Pedro. Qual é o tipo de ferramenta que tu usa hoje, Pedro? Celular. É uma ferramenta, vamos lá. Irmã Ana. Tesoura. Juliane. Pronto. Irmã Patrícia. Ferramenta também. Tu, Eliane, qual é a ferramenta que tu usa hoje? No teu dia a dia. Não, fala uma. Pronto. Você, Walter? Tesoura. É ferramenta. E você, Clarinha? Tic-tac. Tu, Severino? Ferramenta. Irmã Osana? Ferramenta. Tu, Sebastião? Uma ferramenta também, né? A minha esposa também costuma usar também faca, né, amor? Ferramenta. Eu, a mesma coisa. Amém? Aonde é? Pai do Senhor, meu querido. Tudo bem? Sente-se em nome de Jesus. Chegue por aqui no lugar vazio e senta aí, amém? Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, amém? O nosso irmão também trabalha comigo lá, né? No meu setor lá. Amém, meu irmão? Fica à vontade, tá bom? Então, vamos lá. A gente falou aqui de ferramenta. Então, a ferramenta que o irmão trabalha eu também sei, né? Então, vamos falar aqui. Vamos entender uma coisa aqui, irmãos. O que a gente tem que entender? O que adianta você se dirigir a um local e quando você chega lá, você tem essas coisas que você precisa e aí você não tem uma palavra para ter uma direção? O que eu vou fazer? Será que vai ter sentido alguma coisa? Para a gente que exerce uma profissão, a gente já sabe o que vai fazer, não é assim? Mas quando a gente vai para algo novo, mesmo você com a ferramenta na mão, se você não receber uma instrução,
você não vai exercer aquilo que você foi contratado para exercer. Amém? Então, aonde é que a nossa vida tem que estar firmada? Ela tem que estar firmada sobre uma palavra. E que palavra é essa? A palavra de Deus. Então, a palavra, ela vai nos direcionar para uma coisa boa. A palavra, ela nunca vai te direcionar para um lugar ruim. Nunca. Me mostra alguém aí que está sendo guiado e orientado pela palavra que praticou algo errado. Claro, a Bíblia tem várias passagens de pessoas que serviam a Deus e praticaram coisas que não devia. Mas assim, que no final da sua vida, no percurso da sua vida, sempre ficou lá prostrado e Deus nunca levantou. Me mostra aí alguém na Bíblia ou quem quer que você conheça. Não tem. Por quê? A gente pode até se prostrar. A gente pode até ser abatido, mas Deus ele nos levanta de novo. Agora, o que a gente tem que entender, irmãos? Aleluia, Deus. Os nossos pés, o nosso pensamento, o nosso ser físico e o nosso ser espiritual tem que estar firmado sobre uma palavra. Agora, e que palavra é essa? Não é a minha palavra nem a sua. É sobre a palavra de Deus. Por quê? Na palavra oficial que o pastor Silvio leu aqui, o que falou lá? Ó, eu sou a luz do mundo. E quem é a luz? Quem é a nossa luz? Jesus, irmãos. A gente não vai a lugar nenhum sem Ele. Agora, existem duas situações. As pessoas que querem permanecer sobre a palavra e as pessoas que querem permanecer sobre o seu próprio ego. Sobre as decisões, como? Seu próprio entendimento, as suas decisões que você acha que você é capaz e é inteligente e vai conseguir fazer. Mas aí, irmãos, o que nós temos que entender? A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. E nós temos que aprender a lidar com os altos e baixos. No momento a gente está andando em pé, né? Aqui alguns estão sentados, outros estão em pé. Então, a gente não está no mesmo nível todo o tempo, tá? Chega à noite, a gente senta, depois para descansar o corpo, a gente deita para dormir. Então, é cheio de altos e baixos. A nossa vida espiritual, ela também é cheia de altos e baixos. A nossa caminhada espiritual, ela também é cheia de altos e baixos. Agora, não adianta você achar, irmãos, que é tudo igual, não é. Olha para a mão aqui de dedo aqui. 5 dedos, não é isso que tem aqui? Estão vendo algum aqui igual com o outro aqui? Esse aqui é melhor do que esse? O indicador é melhor do que esse? Esse do meio aqui é melhor do que o midinho? Não. Todos estão no seu devido lugar. E a gente tem que entender aonde é que nós precisamos estar. Então, ô irmão José, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar, irmãos, na questão de decisões, respostas e vitória. A gente tem que entender isso. Por quê? Todos que permaneceram na palavra e edificaram a sua rocha, a sua casa sobre a rocha, quando Jesus falou para aquele pessoal, falou assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, eu compará-lo-ei ao homem prudente, que cavou e edificou a casa sobre o quê? A rocha. Casar a base na rocha, será que é fácil? Hein, pastor Silvio, você trabalha com alvenaria? Cavar uma base na rocha, será que é fácil? Irmão, não é fácil não. Só que você tem a certeza, você vai fazer calor na mão, vai estourar a sua mão, mas a sua casa vai estar num lugar que não é qualquer coisa que vai tirar não. Não é um vento que vai vir, um furacão que vai tirar não, porque está edificada sobre a rocha. Quando a gente olha para uma rocha ela, o que ela é? Ela é um morro, ela é uma montanha. Então, ela tem o Titanic, né? Quem criou os feitos, as pessoas que fez o Titanic, eles falaram assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não deixar o nosso ego subir a nossa cabeça.
Então, o cara fez o Titanic e disse assim, ó. Aí escreveu assim, ó. Acho que a maioria sabe disso aqui. Nem Deus afunda. Bateu no iceberg, raspou a palavra Deus e ficou só o nome afunda. Mas onde é que eu quero chegar? Aparentemente, aos olhos daquele capitão ali, tem uma pequena parte para cima, só que o iceberg, ele é tão sério que ele fica a parte minúscula fora e assim, eu acho que é de 70% a 80% dentro da água, então era uma montanha. E pegou e causou o naufrágio do Titanic. Eu não estou fugindo da palavra. O que a gente tem que entender? Existe alguém, algo que é superior a todas as coisas. O que o Senhor falou? Ó, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não é o seu caminho. Por quê? Irmãos, quando Pedro e os discípulos, né, e Jesus entraram naquele barco, eles foram em uma direção. Qual foi a direção? Né? Tem várias passagens sobre isso, mas eu quero falar específica sobre essa. Aleluia, Senhor. Jesus dirigia eles para um ponto específico, mas os discípulos não sabiam. E para onde era que eles iam? Para a terra dos Gadarenos. E a Bíblia declara que lá tinha um homem endemoniado, que as cadeias não seguravam ele, só para você ter noção, as cadeias não seguravam, eles prendiam ele, arrebentava tudo, e ninguém passava por aquele lugar porque ele despedaçava. Nada segurava aquele homem. E Jesus se dirigiu com os discípulos para aqueles lados. Só que assim, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Jesus tinha um propósito. Os discípulos não sabiam. E no meio do mar, o que eles encontraram? Uma tempestade, irmãos. Então, antes de chegar do outro lado, antes de chegar no lugar do propósito que Deus tinha, que Jesus já sabia para onde é que ia, aconteceu uma tempestade no meio do mar. O que a palavra fala? Que o barco quase a perecer. Despertaram Jesus, o que Jesus fez? Repreendeu o mar e o vento, né? Repreendeu o vento, seguiu-se uma grande bonança. E aí quando chegaram do outro lado, aquele gadareno veio em direção a Jesus. Não foi isso que a palavra declara? Quando chegou lá, ele falou assim, ó, o que temos? O que tenho eu contigo? Jesus de Nazaré. Viesse aqui nos atormentar antes do tempo? E Jesus perguntou qual era o nome dele, ele falou assim, legião. Acho que os irmãos sabem o que é legião, né? Demônios. É entre 2 a 3 mil demônios. Entre 2.000 a 3.000 demônios. Então era isso que habitava dentro daquele homem. E a Bíblia declara também que tinha ali, pastava ali perto o quê? Uma manada de porco. O que é uma manada de porco? É em torno de 2.000 a 3.000 porcos. O que eles disseram? Permite que nós vá para aquela manada de porco. E a Bíblia diz que Jesus permitiu, disse, vai. Quando eles chegaram lá, entrou na manada de porco, e aqueles entre 2 a 3 mil porcos, entre 2.000 e 3.000 porcos, se precipitaram de tanto demônio que eles não suportaram e morreram afogados. Só para você entender qual era a situação desse homem. Então, Jesus ele tinha um propósito de libertar alguém. Então, muitas das vezes, irmãos, Deus ele tem um propósito de nos livrar de algo que está nos prendendo e a gente fica preso a muita coisa. A gente tem que permanecer sobre uma palavra. E que palavra é essa? A de Cristo. Nós temos que entender isso. Se a gente não permanecer sobre essa palavra, a gente não vai a lugar nenhum. E aí ele falou mais assim, ó. A gente precisa entender isso aqui. Ele falou mais assim: e o que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que cavou e edificou a sua casa sobre a areia. Pastor Silvio, cavar a base na areia. Como é que é cavar um alicerce na areia? É décima em comparação à rocha, a areia é muito melhor. Né? Tem essa dificuldade. Assim, você não vai ter tanta dureza de força bruta, né? É mais fácil. Mas a areia tem essas questões também.
não consegue cavar, você vai ficar uma casa em quê? Numa coisa que qualquer coisa derruba. Fraco. Aí um detalhe interessante. Compará-lo-ei ao homem sensato que cavou e edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que cavou na rocha ficou livre da tempestade? Não. E o que cavou na areia ficou livre da tempestade também? Qual foi a diferença aí? A que permaneceu. Então, qual é a palavra que permanece? Aleluia. É a de Cristo Jesus, irmãos. A gente tem que estar firmado na rocha. Nós temos que entender isso, porque se não tiver na rocha... E aí eu quero falar sobre a rocha ela é bem firmada no chão, ela não se mexe, por quê? É uma coisa extraordinária, muito firme no chão, muito segura. Como é que fala lá no Pará, pastor Silvio? Como é que fala lá no Pará? Algo que é bem resistente, bem seguro, bem firme lá. Como é que fala lá? Resistente, algo bem resistente. Lá no Nordeste a gente fala assim, né? Algo bem seguro, né? Bem firme. Então, aonde é que está a nossa base? A gente tem que entender isso. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Aleluia. A gente vai ver a diferença de quem é, porque a Bíblia diz, a palavra é bem clara sobre isso, e verás a diferença do justo e do ímpio. Aquele que persevera, aquele que é constante na palavra, na rocha, ela vai entrar na tempestade e vai sair. Aleluia. Mas aquele que está firmado sobre a areia, irmãos, ela vai entrar na tempestade e vai perecer. Aí eu quero te perguntar uma coisa, e qual é a essência da palavra? A essência da palavra é a direção que eu e você precisamos. Por quê? Eu estou nessa tempestade, mas eu sei que eu vou sair fora. O negócio está desse jeito, mas existe um Deus com a palavra sobre mim. E aí, o que fala lá no Evangelho de João, capítulo 1? No princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É uma coisa muito interessante. O que falou em Gênesis 1, versículo 3? E haja luz e houve luz. Então, o que é, irmãos? A palavra. Aleluia. A gente tem que permanecer sobre a palavra. E quem é a palavra? Jesus. Quem é a rocha? É Cristo. Nós temos que entender isso. Se você não estiver firmado na rocha, o primeiro vento que der te derruba. Aleluia, Deus. Então é tolice a gente confiar na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade. Pensa aí nos homens mais sábios que já existiram, falando fora da Bíblia. Einstein, né? Quem é outro aí? Aquele mercenário lá, Hitler, né? Deixa eu ver outro. Tem tantos aí. Santos Dumont, que inventou o avião, né? Henry Ford, que inventou o transporte. E tantas outras coisas. Eu te pergunto, eles estão vivos hoje? Eles não estão vivos. Cristo foi crucificado na cruz. Ele permaneceu até o fim sobre uma palavra que Deus lhe ordenou. Foi sepultado. E ao terceiro dia, o que aconteceu? Ressuscitou. Então, o que tem que acontecer, irmãos? Nós temos que estar sobre uma palavra. E que palavra é essa? É Cristo, irmãos. Nós temos que entender isso. Senão você vai perecer. O irmão José vai perecer. Aí você diz assim, mas, irmão, onde é que você quer chegar com isso? Irmãos, o que a gente tem que entender? Pensa bem isso que eu vou falar. Pensa bem. Quando Deus chegou, né? Vamos falar de Jó. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar de Jó, não viu? Que exemplo de servo de Deus, não é não? Não é verdade? Então, como eu falei aqui no sábado passado, no ensino da palavra, o que Deus falou para Satanás? Deus deu testemunho de Jó a Satanás e diante dos anjos. Então, Deus também vai dar testemunho nosso, irmãos. Então, quem é que nos justifica? É eu e você com as nossas palavras, com a nossa própria capacidade, ou é Ele que tem que nos justificar?
Muitas das vezes, irmãos, nós queremos, como falam muitas pessoas aí, né? Alguns querem, como no ditado popular, querem rodar a baiana, no ditado popular, né? Assim, querem, eu não levo desaforo para casa, né? Assim, né? Tem muito disso. Eu não levo desaforo para casa, pisar no meu pé, eu piso de volta. Falar uma palavra, vai ouvir duas. Aleluia, Deus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e eu vou voltar lá em Jó para a gente entender algo, Pilatos falou assim: quem és tu? E Jesus continuou calado. Não sabes que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? O que Jesus falou? Tu não tem nenhum poder sobre mim. Se do céu não for permitido pelo meu Pai, se não for dado do céu. Então o que tem que acontecer? O que tem que acontecer, irmãos? Não é o que as pessoas estão falando de você, não é isso que vai determinar o resultado da tua vitória. Não é isso que vai determinar. É sobre a palavra que você está sobre ela. Se você estiver confiando no seu próprio pensamento, eu vou dizer para você, tem um detalhe aqui bem interessante. Infelizmente você vai perecer bem ali. Aleluia, Pai. Mas se você estiver sobre a palavra, o que vai acontecer? Quando Satanás, a Bíblia diz que a Bíblia é bem clara, né? A Bíblia diz que quem era Jó? Um homem reto, sincero. Olha só a virtude de Jó. Temente a Deus e se desviava do mal. Olha só. Olha só a situação. E Jó era maior que todos do Oriente. Olha só a situação de Jó. Financeiramente falando, Jó era muito rico. E aí a Bíblia diz que os filhos de Deus foi se apresentar diante do Senhor. Quem foi junto? Satanás. Não é isso que a Bíblia fala? Preste bem atenção, irmãos. Você tem que estar atento sobre isso. Muitas das vezes você vai para um lugar que aparentemente você acha que está tudo bem. Tem pessoas boas, mas também no meio tem pessoas que não prestam. E você tem que tomar cuidado no ambiente que você frequenta. O que você está fazendo? Porque ou você vai agradar a Deus ou vai agradar o mundo. Nós temos que entender isso. Então a gente tem que permanecer sobre uma palavra. Nós temos que entender isso. E aí, o que Satanás falou? Aí o Senhor falou assim, visse meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal? E em toda a terra não há homem como ele. Olha só as virtudes de Jó. O que Deus falou? Aleluia, Pai. Muitas das vezes, irmãos, como os discípulos entraram no barco, eles não sabiam para onde ia. Mas Jesus sabia o tempo todo. Jesus sabia o que ia acontecer. Jó estava ali naquela situação. Jó era tão justo que os filhos comiam e bebiam. E Jó se levantava pela madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. E ele dizia assim: porventura blasfemaram os meus filhos de Deus, né? Blasfemaram seu coração de Deus, comendo e bebendo. E Jó ia todo dia. A Bíblia diz que no turno de ciclos das suas comemorações, Jó ia lá todo dia e orava pelos filhos e oferecia sacrifício pelos filhos. Você tem noção sobre a palavra que Jó estava? Você tem noção sobre isso? Então, o que Jó fazia? Jó era um homem justo, Jó não tinha nada de errado. Mas aí, Satanás falou assim, porventura não abençoaste tu a Jó mais do que a todos do Oriente? Toca em tudo quanto tem, verás que ele te negará na tua face. Jó sabia de alguma coisa ali? Jó não sabia de nada. Mas tenho eu a convicção que Jó sabia que Deus era justo. Por quê? Quando, muitas das vezes, irmãos, a gente tem que entender uma coisa aqui. Eu vou falar pelo meu próprio entendimento, que é o entendimento que eu tive da leitura quando eu li. Creio eu que tem pessoas que podem dizer que foi em vários dias, tem pessoas que podem dizer que foi durante o dia todo, mas creio eu, pelo que a palavra fala, da forma que a palavra descreve,
que, assim, ó, Jó perdeu tudo, acho que não levou nem 2 horas, porque a Bíblia diz que era um atrás do outro. E esse ainda não terminando de falar, vinha um outro céu e dizia, Senhor, aconteceu isso com as tuas coisas. E esse outro não terminando de falar, e por último seus filhos, um atrás do outro. A Bíblia declara que quando Jó ouviu o último falar, eu acho que Jó não teve nem tempo de perguntar alguma coisa como é que foi. Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça e prostrou no chão e falou assim, ó, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus o deu e Deus o tomou. E o que Jó fez? Glorificado seja o nome do Senhor, o nome de Deus. Você tem noção da situação que Jó se encontrava? A gente pode até imaginar, tentar imaginar. Posso falar uma coisa? Depois, eu vou falar nesse sentido, depois que Martinho Lutero, vou falar desse sentido, tirou a Bíblia lá que os padres, as pessoas que estavam sob o poder da Igreja Católica não permitiam que ninguém tivesse acesso à Bíblia, eu vou falar assim, ó, a gente pode até tentar e querer se comparar, mas ó, os cristãos de hoje não tem ninguém como Jó. Desculpa aí, peço perdão aos irmãos. Jó perdeu tudo, irmãos, seus 10 filhos, seus bens, tudo. E não murmurou. A gente, por qualquer coisinha, já está murmurando contra Deus. Ah, que isso está errado, que isso não está... Aleluia, Deus. Amados, nós murmuramos por besteira. Então, assim, né, muitas pessoas dizem assim, ó, eu vou até falar algo aqui, né, assim, ó, não leva mal o que eu vou falar, tá, irmãos? Mas assim, quando você diz assim, Senhor, me dá a paciência de Jó, você sabe o que você está pedindo? Você quer passar pelas provações que Jó passou? Senhor, a paciência de Jó. Você tem noção do que é isso? Assim, durante eu acho que, irmão, eu acho que não foi nem 1 hora, mas vamos dizer assim, entre 2 horas, vamos falar nesse período assim, Jó ficou sem nada. Aleluia, Deus. Zero, sem nada. E não murmurar e permanecer ali. Imagina a situação. Hoje, se a parte já dá qualquer coisinha errada, a gente já está tudo. Eu não tenho sorte. O negócio está feio para mim. Não é assim que a gente faz? O que Paulo fala? Em tudo dais graça. Então o que é isso? É permanecer sobre uma palavra. E quando a gente entende isso, irmãos, nada vai te mover da rocha, não. Você tem que entender isso. Você tem que permanecer. Por quê? Não é a aprovação que vai te tirar da presença de Deus. Não é isso não. Porque o que Paulo fala? Eu tenho a plena convicção que nem a morte, nem a vida, nem a fome, nada nos afastará do amor de Deus. Agora, o que acontece? Nós é que nos afastamos do caminho do Senhor. Aí, os resultados que acontecem a partir daí é a escolha de quem faz isso. Você tem que entender isso. Então, hoje, irmãos, está difícil. Cristãos que lê a palavra que se